senhores, como é que vocês estão? Fala, maninho, fala, maninha. A partir de agora, nós estamos começando ao live pelo Facebook, pelo YouTube do Lezeira Podcast, o nosso especial sexta-feira ao vivo. Você que deve estar no meio do engarrafamento, você que está em casa, você que está em algum lugar neste Brasil ou around the world, nesse momento eu lhe convido para continuar com a gente se divertindo, CC. Eita, porque nós vamos hoje contar história, fazer história com um encontro maravilhoso a partir de agora aqui nos nossos estúdios. Porém, todavia, contudo, eu quero agradecer aos meus queridos patrocinadores. Muito obrigado ao Nova Era Super Atacado. O Nova Era, você está vendo aí, logo, logo o Richard vai colocando o QR Code. Você já clica lá e já vai direto para a página. Lá no... Eita, tá dando retorno aqui, louco. Baixa um pouquinho aqui, maninho. Olha só, Nova Era Super Atacado, o maior atacarejo da região norte, é nosso patrocinador. Tem sempre um pertinho de você, viu? Obrigado ao Nova Era Super Atacado. Também eu estou com o patrocínio da City House Construções. Ei, maninho, a City House Construções ajuda você a realizar o seu sonho. Segue eles para você acompanhar como é que você compra a sua casa e como é que você vê a sua casa sendo construída. City House Construções, muito obrigado. E também a Romanel. Romanel do Grupo G é um sucesso. Um beijo a todas as meninas e os rapazes que trabalham no Grupo Gel da Romanel. Bem-vindo! Nesse exato momento, você que liga agora no seu celular, no mobile, que falam para eu falar, mobile, ou você que me acompanha na sua casa, muito obrigado pelo carinho, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque hoje é um encontro histórico. A minha geração mais novinha, com os caras que colocaram humor no nosso Amazonas. Senhoras e senhores, eu tenho a honra de apresentar para vocês Los Birutas. Aê! Apresentar uma obra, não precisa de apresentação. Ali eu tô com o Wellington, ali eu tô com o Cocada e tá faltando um que é ministro da Cultura. Quem diria? O Palito, que agora é o Apolo, secretário de Cultura. Beleza, meninos? Beleza, bacana, maninho? Bacana. E aí, Cocada, tá bem, mano? Tô bem, um pouco entalado, tava comendo aqui uma pamonha gostosérrima. Eita, é uma boa conversa e uma boa merenda, né, cara? Sim. E aí, Wellington? Tudo bem, meu querido? Eu vou pedir para o DJ aumentar o som, porque... Ok, DJ, só um minutinho. Senhoras e senhores, vem aí com vocês, ele... Lezeira Café com o Márcio Braga, o melhor humorista do Amazonas. Começou essa encheção de linguiça, essa puxa-saca que ele verdade. Deu agora. Quem diria que um dia... Eu reuni com esse rapaz lá... A gente vai falar disso. Nós nos reunimos no Lopiano. Pra quem não sabe, você que está em qualquer parte desse mundo... Lopiano é uma das melhores pizzarias de Manaus. Tá me devendo jabá já aí. É verdade. Então, já tá. Aqui não tem essa não, pode falar. Esse local, nós conversamos... Lopiano, meu amigo Rogério. Lopiano, uma pizza maravilhosa. E nós conversávamos com esse rapaz que era apenas um bebê. Era um embrião no humor, vamos dizer assim. Eu e Cocada e o Apolo fazendo shows e tudo, paramos lá no Lopiano, sentamos com esse rapaz aqui, que na época era um jovem... Era uma moça ainda. Um jovem mancebo. E trocamos umas ideias, ele tinha umas ideias e enfim, nós nos desligamos. Tempos depois, quem aparece fazendo o maior sucesso... Desde que sai do armário... Márcio Braga. Rapaz, a gente fica muito contente, muito feliz, porque na realidade nessa época nós já estávamos num patamar, né? Então... Vocês já tinham ido para Fortaleza? Não. Para Fortaleza foi bem depois. Então, bora voltar. Como é que surgem os Birutas? Inicia-se com o Maritônio, na época do Titio Barbosa. Por favor, Maritônio. Porra. Quem foi Titio Barbosa? Vamos começar lá no encontro. Lá atrás mesmo. Titio Barbosa. 1900 e? Não, 1800 e... 700 e? 1818. Sim, conta pra gente essa história, cara. Eu trabalhava no banco. Queria muito fazer humor, mas, em compensação, tinha muito medo. Medo de pessoas, muito medo de público. Na aula, na escola, quando tinha leitura, eu não ia, perdia a aula. Uma vez eu fui até reprovado. Tinha uma amiga minha, eu descobri, que trabalhava com o... Fala mais pertinho, Cocada. Isso.
Aí tinha uma amiga que trabalhava com o Titio Barbosa. E ela disse, Mário, tu quer fazer teatro? Eu disse, eu quero. Mas como é que é? O que é que eu tenho que fazer? Não, eu te apresento pro Titio Barbosa. Aí eu digo, o Titio Barbosa que tinha um programa na televisão, na época na TV. Ele era o chacrinha da gente. Ele era o must, era o top. Era o na quê, época. Edson? Era o must. Top. Era o top de linha. É. E eu tinha um sonho, e eu me lembro como se fosse hoje. E quando eu entrei lá no escritório dele, aquele senhor, sem camisa, aquele óculos assim, lendo um texto, eu fiquei assim, emocionado. Eu digo, é isso que eu quero pra mim. Pô, mas tu já foi direto pro cara, mano. Fui, já me levaram direto pra ele. Aí eu digo, tio Barbosa, eu sou o Mário, eu trabalho no banco, eu queria... Sabe o Mário? Não, isso aí Aquele não. que te deu um beijo atrás do armário. Aí ele disse, tá, vamos fazer. Aí a peça era A Guerra do Chocolate. O Rei do Chocolate Branco e o Rei do Chocolate Marrom. Que era Primeiro tu ia iniciar com uma peça. uma peça. Tá. Mas aí eu não sabia o que era enfrentar um público. Eu Certo. tinha uma ideia, não sabia de fato. Aí ensaiei a peça 6 meses. Decorei toda ela por completo. E aí o que aconteceu? Era no Teatro Amazonas a estreia. Não tinha ido encarado um público. Estava no camarim lá. Porra, me mas arrumando. começou logo aloprando, Logo, mano. o Tio Barbosa era assim. Quando eu entrei, que vi aquela multidão, aquele olhar assim, fixo em mim. Todo mundo olhando, né? Aí eu comecei a falar. E então, Quem é esse já? Mas olha já então. E então, minha filha, que eu tinha uma menina lá que fazia papel de minha filha. Então, minha filha, como foi a sua missão número 13? Aí ela dizia, ótima, papai, foi um grande sucesso. Eu digo, conte-me tudo o que aconteceu. Só que eu estava falando muito baixo por causa do nervoso. Aí o cara da primeira fila assim, disse, ei, rapaz, fala mais alto. Foi como enfiar assim, uma faca no meio do meu coração. Esqueceu o texto todo. Todinho. Aí eu comecei a suar, eu já não sabia mais o que falar, aí começou aquele barulheiro. Eu saí do palco. Quando eu saí, o tio Barbosa Era o cara. muito educado, né? Muito. Muito. Nossa. Educadíssimo. Aí quando eu entrei, que eu saí assim, suando mais do que chaleira de fazer café. Ele disse, tu tá doido? Volta! Pá! Me empurrou. Aí eu entrei, eu já... Tu começou a criar o texto na hora. Foi, sem nada. Foi improvisando. Aí eu peguei no cabelo da menina, já puxei, já quase que arranco, e eu saí de novo. Aí ficou naquele vai e vem, né? Entra, aí eu saí. Tu saía e te empurrava de volta. Aí o pessoal começou a rir, porque eu comecei a chorar também, eu fiquei nervoso, fiquei doente. Fiquei uma semana com febre. Mas aí tu começou a improvisar ali na hora. Aí eu não me lembro, aí eu perdi a noção da vida, perdi a noção de tudo, aí eu já não sabia mais, eu só entrava e saía, aí suando. E aí foi assim, aí eu fui para casa doente, com febre, 42 graus de febre, disse, tio Barbosa, nunca mais eu faço isso na minha vida. Fiquei uma semana sem dormir, com aquele pesadelo, aquele homem falando, fala mais alto. Ficou um trauma, né? Ficou um trauma. Na quarta-feira o tio Barbosa foi lá comigo, disse... Estão chamando ali, fala aí. Quem é? Sim. Na quarta-feira, né? Porque eu fiquei em casa, de cama mesmo. É porque afeta o psicológico do cabra, mano. O Caramba. Barbosa foi lá comigo e disse, Mário, a vida é assim, tu tem que continuar, porque tu tem jeito, tu tem o, como é que se diz assim, o dom para isso. Vamos continuar? Eu digo, não quero mais não. Ainda até reverberando no meu juízo, aquele fala mais alto. Mas aí depois eu pensei, eu digo, era uma coisa que eu muito queria. Aí eu disse, gente, eu não morri, então eu vou continuar. Porque foi uma temporada de 1 mês, todo domingo. Aí no próximo domingo eu fui, meio doentado, mas fui, aí fui no terceiro, aí fui. Aí daí para aí a gente começou a fazer aniversário, e foi assim o começo. Cara, esse foi o começo. Tu sabia que a galera, é legal a gente falar sobre isso, né? Porque a galera quando assiste a gente, depois de anos que a gente vem fazendo, eu tive uma situação dessa. Eu estava no colégio ainda no 2º grau ali, né? Antigamente. E aí era um colégio interno, e era um colégio adventista, onde eu estudei. E aí eu tinha que fazer o papel de Dom Pedro II.
E eu estava muito nervoso, porque eu tinha um trauma quando eu era criança. Um cara falou para mim que eu queria fazer teatro, o cara virou e disse assim, um diretor lá do teatro, lá em Tefé, falou, ei, moleque, sai daqui, tu não serve para isso. Eu criei um trauma, cara, que eu tinha medo de palco. Né? Fica. E eu tinha 10 anos de idade, por aí. E aí eu volto, 14, 15 anos, eu vou fazer essa peça na escola. E aí... Peça do Dom Pedro II. Era uma peça falando da independência. Só que é um colégio interno. E eu tinha que entrar e falar, guardas, por gentileza, prendam-no. Só que quando eu entrei, eu estava com uma adrenalina tão pra cima, que aí a galera, tal, aí eu gritei, guardas! Porque eu queria ficar mais tempo ali, né? Prendam essas criaturas, guardinhas! Corram! Sumam da minha frente! Meu irmão, foi uma loucura. Aí foi uma gargalhada geral. Eu lembrei agora que tu contou, porque o professor gritou lá de trás, tu tá ficando louco! Então tu tirou isso! Mesma situação, né? Eu dei-lhe uma bichice no Dom Pedro II, que o bicho... E naquele dia eu disse, cara, eu tenho sacada pro humor, eu gosto. Porque quando eu era criança, a gente era sempre o piadista da turma, né, bicho? E aí tu, cara... Como é que tu encontra o Cocada na semana que ele tava deprê? Fala mais pertinho do microfone aí. Fala aí, que a galera... Então, na verdade... olha aí, quando entra o Wellington, todo mundo buzina. Rapaz, é buzina pra tudo que é lado. Mas é uma história longa. Mas então, eu comecei a fazer teatro... Quer mais uma dose? Era bom, um cafezinho não, É o Nescau. Nescau. Nescau é bom. Eu comecei a trabalhar com teatro desde os 15 anos. Na época, eu comecei numa escola no Morro da Liberdade chamado Antônio Lucena Bittencourt, lá no Morro da Liberdade. Então eu era animador cultural, comecei a animar eventos e tudo, e com 15 anos eu comecei a dirigir peças de teatro. E aí foi a época que eu conheci o Marcos Apolo, que ele trabalhava no Teatro dos Artistas e dos Estudantes, que hoje é Teatro Américo Alvarez. E aí nós fomos nos identificando. E aí ele falou, olha, eu tenho um amigo que trabalha com um grupo. Na época era Cocada e sua turma. Aí eu tenho um amigo... Eu e ele só. A turma do Cocada era o Palito. Né? Então era a turma do Cocada era tu e o Palito. Então era a Cocada e sua turma. Aí ele, olha, vai lá que tem um amigo meu aí que a gente tá pensando em colocar mais um e tal. Pô, legal. Aí entramos, começamos a fazer um maquiado de palhaço e tudo com eles. Fala bem pertinho. Nós aí, entramos para fazer, na verdade, palhaço. Mas a ideia, na época, a nossa inspiração era os Trapalhões, né? Então, a ideia era a gente trocar e aos poucos e tirando a maquiagem, porque a gente queria criar uma identidade, né? Porque palhaço de maquiagem tinha muito, mas aí fazer rir de cara limpa já era uma coisa mais complicada. E graças a Deus que nós conseguimos, porque aí com o tempo nós fomos trabalhando isso, aos poucos nós fomos tirando a maquiagem. Foi a época que inclusive nós trocamos para o nome Palhaços da Alegria, né? Que era e, na verdade, era Palhaços da Alegria, que era um nome que tinha muito a ver uma coisa com a outra. Palhaços só podia ser da alegria. Se bem que tem os palhaços que são meio tristes. E aí, quanto mais nós fomos tirando a maquiagem, aí foi a época da sacada de colocar os birutas, porque tinha uns trapalhões e, pô, vamos criar um negócio mais original. Os palhaços não tinham muito a ver com a nossa proposta. E aí foi a época dos birutas que nós criamos esse nome. E também era uma outra época, né? Era uma época que hoje não existe mais. Que ano era isso, hein, Wendel? Isso era em 87, 88. Eu me lembro que eu fugia do quartel, que eu servi aeronáutica. Era da aeronáutica, né? Aí eu saía do quartel, eu saía fugido pra ir fazer show com eles. Mas era uma outra época, né? Até porque era o humor dos Trapalhões que a gente seguia muito naquela época, né? Era um humor mais popular. Hoje em dia, por exemplo, você não pode mais fazer aquele humor que se fazia na época dos Trapalhões. Era uma outra época que passou, né? Que, aliás, e eu acho assim, o humorista, ele é para ser humorista, o cara tem que ser inteligente, né? E não é qualquer pessoa que pode ser um bom humorista. E aí, o humorista nada mais é do que um cara que trabalha, que estuda o cotidiano, né, das pessoas. E é bom porque hoje em dia essa história do politicamente correto, entre aspas, é bom porque aí os caras que, no nosso caso, fazia aquele humor escrachado daquela época que hoje não se pode fazer mais, que não cai muito bem,
É bom porque pra gente, que nós somos inteligentes, nós temos que usar outras coisas. Isso serve de laboratório. Já que não pode usar coisas que nós usávamos na época, vamos usar outras coisas. Vamos usar a inteligência e colocar a coisa pra frente e trabalhar, né? Então, nós somos de uma época do humor escrachado, o humor do Zorra Total, que hoje não existe mais, né? Existia o Zorra Total, que era aquele humor que tinha claque, né? Que tinha os bordões, né? Era aquele humor popular. Então, nós somos dessa época... Que hoje a Praça Nossa ainda tem. E sim, a Praça Nossa é o único programa, hoje em dia, a nível nacional, que ainda tem essa apelação do humor. Tanto que o Zorra Total, com o tempo, como tudo se desgasta, a fórmula do humor se desgastou do Zorra Total, e aí veio aquele humor mais, entre aspas, inteligente. Os caras tiraram o Márcio Mellen, né, que assumiu a direção, tirou a claque, que era aquelas risadas que tinham, tirou os bordões, que era o sucesso dos personagens, fazia enfim, era a faca! Não tinha Era os bordões que os ficavam... bordões que ficavam na cabeça do povo. Então era aquele humor popular que ficava na cabeça. Trocou o humor e foi para aquele humor mais refinado, entre aspas, um humor mais politizado e humor que ficou uma coisa meio estranha. Para quem assistia o Zorra Total e começou a assistir esse novo Zorra, começou a não assistir mais porque não interessou. Eu acho o seguinte, a galera também dessa época não conseguia entender as piadas, né? A galera não entendia algumas piadas, porque a Zorra muda um pouco as piadas, coloca mais um negócio atual ali. Ficou uma coisa mais... Aquele estilo do humor dos Estados Unidos, Saturday Night, né? Aquela coisa mais... sabe? Aquele humor mais refinado. Só que para classe B, C, os caras que assistiam sábado à noite e ficavam em casa, não interessava mais porque, por exemplo, a vovó que assistia o Zorra Total de antigamente não se identificou com aquele novo Zorra porque ela não achava graça, não entendia as piadas. Então a gente trabalha muito nessa linha do humor popular. Eu acho que tem que voltar, pode até ser numa nova fase, nessa fase do politicamente correto, mas tem que voltar ao humor popular. Por exemplo, tu faz um humor que é muito popular. Por que tu faz sucesso? Justamente porque tu faz o humor que a pessoa se identifica. É aquele humor que é fácil de você rir, assimila e rir. Porque o humor, entre aspas, muito inteligente, é meio difícil de tu se assimilar e se identificar. Mas assim, aproveitando isso que o Wellington está comentando aí, nós como humoristas, né? E é legal que a ideia dessa merenda aqui é como se a gente estivesse na casa mesmo, da gente, reunido com a família, trocando uma ideia, porque a galera se amarra nisso. Qual é o comportamento da gente hoje diante da sociedade que exige o politicamente correto, né? Qual é a nossa missão agora? A nossa missão continua sendo levar alegria, né? Agora, qual é o nosso parâmetro? Como que a gente deve trabalhar hoje? Primeiro, eu já costumo falar no início de tudo, que a minha profissão virou uma profissão de risco. Deixou de fazer alegria para virar uma profissão de risco, né? Porque tudo é muito... hoje em dia, os humoristas andam numa linha tênue, né? Outro dia eu dei bom dia na rede social, quando eu descobri que eles estavam brigando por conta da privatização da empresa da água lá. Aí eu disse, gente, eu só dei bom dia, sabe? Então, assim... Qual é o nosso papel? Como é que tu pensa isso hoje, Cocada? Como é que tu vê isso? Desse papel nosso hoje como humor pra galera? Olha, daqui a pouco a gente não vai mais poder brincar. Fazer humor. Fazer humor. Só falar sério, só falar, né? Porque nós, na época, já tínhamos assim, um cuidado em falar certas coisas, até porque o nosso trabalho sempre foi com criança. Mas a gente já se policiava. Mas, atualmente, a coisa ficou muito mais difícil. Um amigo meu foi processado em 50 mil porque ele tirou uma brincadeira e a pessoa não gostou. Você vai no tribunal e diz, olha, não gostei do que me disseram e ele está ainda na briga. Será que ele vai conseguir pagar? Não sei. Então, é como você falou, é uma profissão de risco. Mas tu acha que... Mas deu medo em vocês? Teve um momento que não é que deu medo, mas eu fiquei preocupado, tipo assim, porra, cara... O que a gente vai fazer agora, né? Porque a galera quer rir, bicho, ainda mais agora, depois desse momento aí. Mas aí você tem que usar a inteligência. É isso que eu falei, é inteligência. Tudo vem para o bem, eu acho, dependendo. Né? Por exemplo, no circo foi proibido os animais. Aí qual foi o circo que surgiu, né? Aquele circo famosíssimo. Circo de Solé. Circo de Solé. É um circo que você, para conseguir o ingresso, 6 meses de antecedência, é caríssimo. Eu já tive o prazer de assistir. É maravilhoso. Sem nenhum animal. Acontece entendeu? Então 14 espetáculos ao mesmo tempo. Exatamente. É muito louco.
Tu não sabe para onde olha. Então a gente, exato, então a gente cria, a gente se readapta, né, à Se adaptar à situação. situação, né? Eu, por exemplo, deixa eu Mas limpar assim, aqui. os próprios personagens que tu faz, eu também faço. O Cocada fazia né, botava uma peruca, fazia umas brincadeiras. Roberto Carlos, papai de Os Belém. personagens também viraram alvo, né? É perigoso. Se tu fizer, por exemplo, Exato. um boizinho, a galera vai achar que o boi que tu faz. Eu gostava de fazer umas imitações da galera, por exemplo, do Arlindo Júnior, do Davi. Aí eu botava o boi e o chifre na galera. Um era o garantido, o outro era o caprichoso. Pois é. E aí, porra, pronto. E agora, E bicho? agora? Né? Então, eu buscar tinha alternativas, né? Eu tinha. Depois que eu saí dos Birutas, porque teve uma época que nós, como todos os grupos, nós tivemos uns problemas internos também. E aí foi a época que eles foram para Como Fortaleza. toda intimidade gera... Os próprios Trapalhões tiveram maior questão ali, foi mais financeira. Um brigou com o outro, por causa de dinheiro, enfim. E aí se separaram. Várias vezes os Trapalhões se separaram. Os Birutas só se separaram uma vez, depois dessa vez que eles se separaram, acabou. Porque na época que eu deixei os Birutas, eu queria uma... Eu não estava mais me sentindo muito bem, porque eu queria trabalhar para adulto. E os Birutas era muito infantil. E eu tinha uma visão um pouco mais... Tanto que eu criei um personagem, que eu tô com ele, acho que há mais de quase 20 anos, que é a Paulette Pink. Ainda falando sobre essa questão do politicamente correto, para mim, às vezes você pergunta qual é o limite do humor. Para mim, particularmente, o limite do humor, para mim, é o meu bom senso. Ou seja, eu não brinco com religião, não brinco com pessoas com deficiência. Esse tipo de coisa que é um filtro interno que eu tenho. Eu fiz uma personagem, que é a Paulette Pink, que é uma personagem... Eu dei muito certo até hoje, justamente porque é uma bicha educada, eu procuro exaltar. Apesar de que eu me inspirei naquele humor cearense, escrachado, Rocicléia, sabe? E, aliás, o humor do Ceará é que deve estar sofrendo muito. Também. E aí o cara Muito, fazia um show, muito, corno, tu vai aonde? Baitola, não tem isso, né? Muito, E aí é como é perigoso. que tá hoje essa galera? Assim, é legal a gente bater esse papo, porque tem uma galera entrando aqui nos comentários, e eles devem estar pensando, e agora, galera, vocês que são humoristas, como é que vocês estão se virando, né? Eu, por exemplo, eu procuro sempre me reinventar. Eu criei, eu fazia lá o escangalhape no teatro, que era um oposto do stand-up. O stand-up é uma fórmula americana, que não pode contar piada, não pode fazer personagem. Aí eu digo, quer saber? Os americanos vão mandar até no meu estilo de humor, aí eu criei o escangalhape, que é escangalhando o stand-up. Né? A ideia era eu fazer o que o brasileiro gosta. Personagem, imitações, canta, dança, faz o que eu quiser, pô. O palco é livre, né? Você no palco. E aí também eu fui procurando me reinventar para não ficar no padrão, né? E aquele padrão que a moda é essa, a moda é aquela, a moda é essa. Que, aliás, com a moda do stand-up apareceu gente que não é humorista, mas quis fazer porque é a moda. E por aí vai. E agora me reinvento porque eu fazia rádio, como eu falava, fazia rádio. E aí o podcast, isso é para eu continuar fazendo o que eu amo, que é levar comunicação. Só que essa é a rádio de hoje, é a rádio da nova tecnologia. Na verdade, então, essa é a rádio do futuro, dessa né? forma. Por exemplo, o meu show atual hoje é palestra show de humor, onde eu pego o problema de indústria, de empresa, e transformo aquilo com a experiência que nós temos. Vocês fazem também, você pode fazer também, porque a gente já tem esse timing, né? Que o humor tem o timing, não é o timing, é o timing, que é aquela de um olhar, né? Eu gostaria até que como é que é o nome do DJ aí? Richard. Richard, tem como procurar aí no Ele entra Instagram? na hora, mas peraí, Instagram? tem comentário aí, Richard? Galera entrando comentário aí. ao vivo? Nós estamos ao vivo no Facebook. Olha. E, aliás, olha aí a galera no Face. Olha aí a auxiliadora Dorinha Reto, tá lá em Belém. Eu amava os Birutas, olha. Aí a Dorinha falou, o humor atual tá muito insosso. Aí, daqui a pouco... Sim, Richard. E aí? Te decide, Richard! O que a gente faz? Deixa lá. É pra mostrar quem tá o live. Volta lá. Eita. Cadê? Do humor. Volta pro começo. Tem muitos comentários chegando ali? Não, tem 6. Daqui a pouco, nada. Já é. Aí a Rúbia, Maria, ela escreve, eu amava os Birutas, assistia eles em um aniversário e ia sempre no escritório deles, na Leonardo Malcher.
Beijo pra vocês. Tá faltando um aí. Que é o Marcos Apolo. Ministro da Cultura. Então, mas o rapaz agora tá no outro patamar, que agora ele é secretário de Cultura, então ele tem uns outros afazeres. Ele estudou. É. Ali, ó. Gostava muito dos birutas, a Dorinha. Legal. Legal. Tem mais aí, Richard? Isso no Facebook. Deu a louca no Ed. Olha aí, nós estamos ao vivo, viu, Olha, galera? Deu a louca no Ed, kkk no Dão Pedro. Dão Pedro? Tu que falava Que é isso? Dom Deu a Pedro? louca no Sei lá. Ed? O Rainer. Olha aí, do humor super legal. Que saudade. Obrigado, Dorinha. Legal, né, cara? Então. Em tempo real isso. É verdade, meu querido. Como é o nome dele? Richard? Richard. Richard, tu tem que procurar aí no Instagram o Wellington Mania, com 2 N's, que é o meu Instagram. Ele se vende O de uma tal Wellington forma. Instagram. Não, cara. eu quero mostrar essa Fala, moça. bota o microfone essa pertinho moça de ti, que Cocado, vai, o Richard tá toda que hora. vai já aparecer aí. Tá. Porque essa moça que vai aparecer aí, eu já criei ela há mais de 20 anos. Então, eu criei essa personagem, uma bicha educada, sabe, que veio da zona, apesar de ter vindo da zona leste, apesar não, que veio da zona leste com muito orgulho, mas ela brinca. Porque... Tá com medinho, antigamente Não, ele tá. dizia, vem da Zona Leste. Não, você tem que ter um certo cuidado. Mas enfim, o Wellington Mania com 2 N's, Wellington. Ei, é isso que dá hoje, É. ó, o cara fazer humor hoje. Pô, o cara come pra porra, mano. Rapaz, ele Ei, acabou tem mais tudo que pão tava aqui. aí, mano, bolacha. Ei, mas tá Ele gostoso comeu isso aqui. tudo que tava Ei, aqui. bota agora no chocolate aí que o negócio... Olha, Sim, você pode pegar aqui. mas é isso Mas que a então, gente ainda tem essa sequela é, aí, bicho. Tem... Bora jogar limpo com a galera que acompanha a gente É. aí. Aí a gente ainda tem essa sequela. Porque eu brincava com a galera, eu também puxei o freio de mão. Né? No começo eu pegava assim, meio pesado, mas aí eu mesmo... O que é? eu mesmo... O Wellington, W-E-L-L-I... G-T-O-N. O Wellington O Wellington. Mania. Mania com 2 N. Com 2 N, não é possível que tu não Mania. acerte agora, Achou, Richard. Por Sim, favor. E aí, E aí, esse humor que eu faço é um humor escrachado, apesar de ser escrachado, mas eu procuro sempre levar no bom humor. Tá ali Olha aquela aí. moça ali, Paulette Instagram. Pink. Paulette Paulette Pink. Pink. Pode... Aqui, os Birutas, 34 anos. Olha com a quem gente que vai ele... falar disso, porque faz agora 34 anos. verdade. Birutas ali com o Dedé. É, isso Porra, aí. e o Dedé é fenomenal, Esse né, do cara? Dedé foi em 1840, se eu Aonde não tô foi enganado. isso aí? Onde foi isso? Calma aí, Richard, pra galera em casa ver. Foi num circo, lá na... Fala perto do microfone, que o Richard fica Foi, mandando... Pode puxar o microfone pra ti. foi no circo, lá Aqui em na Manaus? João Batista. Aham. Olha que legal, cara. Era o Circo dos Trapalhões aí? Era. Isso. Pô, saudade dessa época, hein, Muito cara. boa. E muito eles, boa. vocês chegaram a encontrar com eles fora nesse momento? Fizemos a abertura dos Trapalhões duas umas vezes. 3 vezes. Acho já. que 2 ou 3, né? Duas Ah, ou um- três. Teve inclusive uma que foi no... Mas abertura de quê? Abertura do show deles, show nós deles, fizemos. ao vivo. Como é que era o nome da casa ali na Cachoeirinha? Nostalgia? Era Nostalgia. Aham. Os Birutas, os Birutas, os Trapalhões vieram para fazer um show em Manaus, e aí nós fizemos a abertura do show deles. Fizemos, acho que uns 10 minutinhos, né, 10 Mário? Alguma minutos. coisa O que assim. que rolava, cara? O que que vocês sentiam? O que que trocavam ideia com eles ou não chegou nenhum Não. momento? Não. Fala aqui perto. Eu vou passar a hora falando, fala perto do microfone. Uau! Hein? Emoção, Não. a emoção total de ver Chegou, o Didi, o Dedé, o trocar ideia Mussum, com o Zacarias. eles? Não. 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 Eles eram muito fechados, né? O que eu notei assim, no dia que nós fomos pro Nostalgia, eu vi exatamente hoje, tem um rapaz que eu não sei o nome dele, só procurar Baiaco, no podcast. o Rafa. Não, Baiaco. tem um rapaz que está fazendo um livro sobre a época dos Trapalhões. Não é um livro. Não, ele lançou um filme. É um documentário Documentário. sobre os Trapalhões É que o ele Rafa. conta. Ele conta os bastidores. Rafa. Ele conta os bastidores. Eu já vi várias E ele entrevistas tá fazendo dele. uma crítica enorme. Ele cara. faz, na verdade, várias revelações, mas eu senti. Quando eu entrei no camarim lá do Nostalgia, eu vi exatamente uma separação. O Didi. Mussum, o Zacarias. O Mussum e o Dedé. Zacarias num camarim separado. E o Didi, tipo assim, num outro camarim fechado e com uma assessoria dele ali. Eu sei, um clima. Quando você entrava no camarim, você já notava um clima meio pesado de separação ali. Que é justamente hoje eu vejo. O Rafael Spaca é o nome dele. Isso, tudo que esse rapaz está falando aí, eu vi. É os Trapalhadas Sem Fim. É. Ele mudou, inclusive, o nome para não falar Trapalhões, com medo de pegar o processo. Mas parece que o Didi está pensando em processá-lo, mesmo assim, porque o Didi, de contrapartida, parece que vai fazer um documentário de contrapartida a esse documentário que ele está fazendo. Né? A história conta história que ele é. foi na casa do Didi, trocou Ele- ideia com o Didi, é. porque era um sonho dele falar com o Didi.
pegou as informações só para confirmar o que a galera já fazia, Isso. já falava do Didi. Quando o Didi deu entrevista para ele, bateu papo, depois de não sei quantos meses tentando, aí ele foi e crachou. Botou a galera sentando o sarrafo no Didi e mostrando o outro lado. E aí o bicho pegou. O negócio tá feio. Vamos falar dos 34 Sim, mas anos dos os Biruta. 34 anos dos Birutas está aqui. Cocada sempre foi bonito. É, De onde né? veio tanta beleza, Cocada? Não lindo. sei. Mas tu nasceu aqui? A minha mãe. Nasci numa cidade do interior chamada Tapauá, no Rio Purus. Ai. É. E o Cocada, eu lembro que eu encontrava ele. E aí, Cocada? Ele... Calma, Cacá. Ele se inspirava muito naquele humor do Calma Cocada, na Praça aquilo- Nossa, daquele que levantava. Aquela foi. Aquilo ali não pode se fazer hoje. Aquele do levantar a se gravata levantar. ali, meu amigo. Mas bora fazer de conta que a gente tá em 1980. Eu tive três personagens, três nomes de personagem. Foi o Bom Bocado, Escaramujo e Cocada. O Bom Bocado e Escaramujo, quem colocou em mim foi o tio Barbosa. Só que as crianças não conseguiam chamar. Escaramujo me chamavam de caramuxa. Eu digo, não é escaramucho, não é caramuxa. Caramucho ainda eu voltei um dia, mas agora não. Quem escrevia o roteiro de vocês, cara? Pois é. O roteiro era escrito por esse rapaz que é o grande redator, era o grande Que redator não dá nada pra ele. Não dá nada. Aí vocês ensaiavam? Sim, Chegavam a ensaiar ou não? Passavam uma hora, fazia Ensaiava. isso. Assim, o Marcos Apolo, eu sempre admirei, ele sempre foi muito inteligente. Ele tinha 74 esquetes na Ah, cabeça. eu pensei que ele tinha 74 anos nessa época. 74 esquete na cabeça, decorada. Caramba. Então, Olha que geralmente, ele tem a cabecinha pequenininha. geralmente num show a gente usava 4 ou 5. Então você tinha shows ali para 4 horas, 5 horas sem parar. E então a gente preparava um roteirozinho, assim, vamos fazer essa. Pode sair essa, aqui, essa. Richard. Obrigado. Vamos fazer essa e essa. E ele olhava e dali ele já ia embora. Às vezes, quando Decorava fácil. facílimo. Às vezes precisava dar uma mudada assim, Ah. porque a gente preparava um tipo de roteiro, mas nem sempre a plateia correspondia àquilo que a gente esperava. Então, na hora, Tinha que improvisar. trocava o olhar assim e dizia, vamos fazer aquela. E era como... Eu me lembro que uma vez, o nosso primeiro aniversário, acho que a gente ainda não estava, foi aqui na Getúlio Vargas, no apartamento lá. Ah. A gente começou a fazer o show, meia hora de show e o povo assim, ó. Olha aí, mano. Sem rir. Olha, fazia assim, ó. Porra, dá uma raiva aí. Assim, ó. Dá um desespero, tu não sente o chão. Meu Deus do céu, E a gente cara. estava começando, o pessoal fazia assim, cruzando os braços. Pra quem não sabe o que é isso, é igual o avião quando passa naquele... Antigamente chamava vácuo. Agora, acabou que tinha essa mania. Rapaz, deu vácuo no avião. Acabou que é assim. Ei, mano, como foi a viagem? Colega de Manaus, Deu- Patefé, deu cada vácuo. É. Se desse vácuo, o avião não voltava. Era turbulência agora. Isso, agora uma É palavra essa mudou. sensação que dá quando ninguém tá rindo. O que tu faz nessa hora, Wellington? Pois é, aí é que eu quero chegar. Ah, Aí a gente estava lá e meia hora e todo mundo sério. Aí eu digo, bora fazer do Mica 7. Mica 7 era uma brincadeira que a gente tinha quando criança, que eu não sei se você conhece, acho que vamos contar de Mica 1 até Mica 10. Mica 1, Mica 2, Mica 3, né? Mica 4, Mica 5, Mica 6, Mica 7. E aí, pá! Aí assim fizemos. Aí eu digo, faz pra mim. Aí ele, Cocada, conta de Mica 1 até Mica 10. Aí eu, Mica 1, Mica 2, Mica 3, aí fazendo careta, mas o pessoal lá, Mica... nada de rir. Quando eu cheguei no Mica 7, ele, pá! E eu, pô, caí no chão. Deu uma tapa e pegou de verdade. De verdade, Quem deu? ele deu em mim. O- Porque ninguém tinha técnica. o palito? Sim. E ele tinha uma mãozona, né? É desse tamanho, altão, né? Pá, eu pega, caí no chão. De uma criança assim de 4 anos, rapaz. O meninozinho caiu pra trás. Quando ele caiu pra trás, o povo. Eu digo, Ou seja, o negócio aqui é no Me tapa. bate mais. Não! Aí eu disse, por que tu me bateu? Ele era magro, né? Ele era magro. Por que tu me bateu? Porque tu disse, não disse pra eu te cacetar? Ele não disse? Ele disse. Aí eu, pá! Tu deu-lhe outra nele. O meninozinho pra frente, ó.
E, rapaz, o negócio aqui é no tapa. Ele, pai, meu pai. Cheguei em casa com a cara desse tamanho. A mamãe disse, menino, o que é isso? Eu digo, eu tô em busca da fama, mamãe. Aí já fazia compressa. Eu não tinha até, ninguém tinha até. Ei, bicho, 34 anos depois, o que vai rolar? Vocês vão se encontrar, vai ter um show, vai ter... Então, o nosso projeto, nós estamos fazendo agora esse mês de novembro, 2 escolas, nós selecionamos 5 ou 6 escolas, né? Escolas públicas, estaduais e particulares também, e nós estamos dando de presente meia hora de show dos Birutas. Ai, que legal isso. Na verdade, nós temos um espetáculo chamado Os Caça-Monstros, né? Que é um espetáculo que fala... que eu não falei ainda, mas... Teve uma época que eu trabalhei com... Era Anjinho Ricochete, na época. Inclusive, tem que trazer o Ricochete aqui, que é um cara maravilhoso, que, inclusive, ele é também artista plástico, sabe? Ele pinta uns quadros... me contaram que ele... Quando eu tava lá na TV, eu pedi pra chamar ele. Aí, não, ele tava isolado, tava pintando, não sei o quê. Ele Pelo precisa, menos falaram isso pra mim. Ele precisa de tempo pra pintar e tudo, então... Ele é aquele artista. Introspectivo. Ele é bom. Eu viajei com o Ricochete, um projeto chamado Teatro Escola. E nós trabalhávamos o meio ambiente dentro do espetáculo. Certo. E aí eu voltei para Manaus, eu trouxe essa ideia para os Birutas. E aí o que consiste que é exatamente essa foto que apareceu agora aí. O que consiste os caça-monstros? Nós falamos da importância de não sujar os igarapés de Manaus. O Mindu, o Mestre Chico, o Passarinho, são igarapés hoje em dia que estão terrivelmente poluídos. Esse projeto é mais para educação ambiental. É um trabalho de educação ambiental e, ao mesmo tempo, eu uni as duas coisas. O show de humor dos Birutas e, ao mesmo tempo, a gente insere mensagem de educação ambiental. Que o foco mesmo são a sujeira nos igarapés. Porque, por exemplo, você sabe que hoje em dia a prefeitura de Manaus gasta quase que 800 é quase R$1 milhão para tirar sujeira dos igarapés. Você imagina quase R$1 milhão todo mês. Isso é por mês. Então, a preocupação é exatamente essa. A preocupação com esse meio ambiente, a preocupação mesmo. Eu lembro que antigamente Ele está preocupado com a pamonha. Eu morava perto ali do Igarapé do 40 e eu tomava banho do Igarapé. Era uma maravilha, água limpa. Ele falando do lixo com a cara. Só mandando bala, né? Então é uma coisa. É uma coisa que nós estamos unindo. Isso aí, o foco, no caso, é o. Peraí, deixa um bombom de chocolate pra ele. Ele vai acabar com tudo. E aí o que consiste? Deixa eu só concluir aqui. O espetáculo tem um monstro, né? Que ele começa a sujar todos os igarapés. E nós somos como se fosse uma patrulha. Sabe aquela patrulha maluca? É mais ou menos aquilo ali. Nós somos uma patrulha de rapazes que nós vamos atrás desse... Nós recebemos uma missão de buscar esse monstro que está poluindo os igarapés. Principalmente o igarapé do Mindu, que nós centralizamos bem isso. O monstro, ele representa exatamente o cara que joga o lixo ali no igarapé. Entendeu? Porque no final nós conseguimos... ver o monstro, e aí nós vamos correndo atrás do monstro. Então, é tipo assim, nessa correria aí, lembra muito a correria do Scooby-Doo, sabe? O Scooby-Doo, o monstro correndo atrás do Scooby-Doo. Mas esse é um show de... É o show de humor. O show de humor que exatamente, na verdade, é uma peça, né? Que é os Caça-Monstros. Então, e aí tem um final super interessante que nós botamos um índio, não sei como nós botamos um índio no palco e tudo. Então é muito interessante. Mas peraí, bora organizar o pensamento, porque a gente começou contando como o Cocada começa, né? Aí tu contou como tu começa? Não. Não, eu contei. Eu contei que... Contei... eu comecei... Encontra Pintando os 3. 7. Eu não continuo. Pintando 7 faz tempo. Não, pois mas como chegou nos Birutas? Peraí, como formam os 3? Depois que tu tá lá com o Palito chama ele. Chama ele. Que aí eu vou, encontro com eles. Na época, eram os Palhaços da Alegria. E aí viram os Birutas. E aí nós temos toda uma trajetória de shows, de escola. Vocês vão pra Fortaleza. Muito. Não, quando nós fomos... Eles foram pra Fortaleza, eu já não tava mais. Só foram vocês dois. Eu já não tava mais. Passou agoneio lá, como diz o Caboclo, Cocada? Vocês caíram numa cilada? Não,
Assim. Caiu, demorou a responder. Não, Se lascou, te enganaram. não, a gente foi. Não, foi até surpresa. Porque assim, foi uma surpresa não esperada. Quer dizer, a gente esperava ser recebido de um modo. Deu um tchan aqui. É igual o teu, não é? Não, a gente Até hoje ele tá meio, como Não. diz no interior, despombalecido. Não, porque foi assim. Nós fomos convidados para fazer um show. Chegou lá, era uma surpresa. O negócio Só foi que tão- não era, foi outro. O negócio foi tão difícil que ele tá com dificuldade de explicar. Agora eu te pergunto, É porque. tem Quer mudar água de pra assunto? desintalar? Tem água pra desintalar? Deixa eu explicar, Vamos Márcio. lá, vamos lá. Foi assim. Senhores telespectadores, é daqui pra frente, é daqui pra pior, tá? Opa! Hein, Márcio? Presta atenção. Ai, por que tu não deixou o comercial da água aqui? Foi assim, Puxa. é bom tu estar aqui porque tu ri, aí a gente fica mais empolgado. Eu tirei o comercial porque não me paga. É, Esconde a tampa. Sim, Coloca, conta. colocar no carrinho do Nova Era aqui que eu vou levar pra Aí, pagar agora. aí, Nova mano. Era, olha aí, legal. O maior atacarejo, meu Maior querido atacarejo, patrocinador. mas rapaz, dá Olha pra só ti. que bacana, final de semana, aproveita. Sim, Cocada, aí foi... Te enganou, não? nós fomos fazer um show num local chamado Subindo ao Céu. Era do Mário, um amigo nosso lá em Fortaleza. Certo. Outro Mário, né? Outro Mário. Era um clube. Era o clube do Mário. Porque tu vê que o que mais persegue ele é Mário, né? Aí era. Sim, aí, deixa o cara contar, pô. quem tava lá era a Escolástica, boa humorista, Que e, depois teve um problemão na vida dela, né? Teve um Pois é. problemão. e o Ciro Santos. Pô, o Ciro também teve... O Ciro tem um podcast também muito bom. É? Eu tenho assistido, hein? Ai, legal. Aí era o Ciro, entrávamos nós. Fala no microfone, o Ó, Richard fica bem assim. Era o Ciro. Como é que ele fica? O micro... Entrava o Ciro. Ele... Isso é coisa do cão. Que, mano? Ah, Entrava o Ciro, nós e a Escolástica. certo. Agora sim, é 1h. 1h. Plateia fervendo já. Só adulto. Só adulto. 1.500 pessoas, o clube lotado. E só adulto, né? Só Vocês, área criança... Não, tinha 3 crianças assim, que eu acho que os pais levaram nascido pertinho da gente. Aí, opa, tem público pra Tem gente. público, né? Aí nós entramos para fazer 45 minutos. Só que era o público, não era o nosso público. Aí nós entramos para fazer aquela... Nós fizemos até a do Maninho, uma luta que a gente tinha. Rapaz, aí eu caía. Para completar... Olha, fala na queda aí. Para A completar... luta. Para completar, o cara disse, olha, vocês não entram com esse pastelão, vocês entram fazendo imitações, que é o que o pessoal gosta aqui. Que isso? Para de buzinar, pô! Cara, vocês não entram com pastelão, vocês entram fazendo imitação. Aí eu Certo. digo, Apolo, então a gente vai fazer o de Roberto e Fafá, porque ele fazia a Fafá de Belém e eu o Roberto. Aí tá bom. Só que a gente ainda usava aquela fita cassete. Nós entramos super empolgados. Quando nós entramos, a fita enrolou. Meu Jesus amado. Tá Aí- uma peste, né? Aí a plateia lá, todo mundo esperando, e eu lá com o microfone na mão e olhando assim, o cara tentando desenrolar a fita, e nada. Aí eu comecei, né? Que era pra... Vai enrolar. E nada. Ah, peraí, a fita ia tocar o Roberto Carlos. Era. Ia Esperando- tocar o playback. Isso O era playback. o tempo do cara desenrolar Porra, a fita, né? na caneta. Na caneta, era isso mesmo. Era isso mesmo. Na caneta. E o cara lá... E eu... Eu comecei a chorar. Chorando mesmo, literalmente. Aí Eu vou levar uma vaia aqui. esse era o medo. Aí até que o cara conseguiu lá botar, aí tocou, buf. Aí nós começamos. Quando eu... Se você quer voltar pra mim, aí cantamos lá, pá. Rapaz, aí quando comecei a cantar, e tinha 4 moças assim, já estavam meio chumbadas elas, né? 4. Aí começaram, olha, o balinho altão, né? Aí as 4 começaram, baixinho gostoso. Eu digo, opa, aí eu me animei. Me salvou. Aí correram lá pra cima, assim, né? Fizemos 5 minutos de apresentação. E parece que é longo, Parece que né, é bicho, eterni- quando parece tá que é eternidade. rendendo. Exatamente, era 45 minutos, fizemos 5. Aí saímos arrasados. Mas o cara, aí
Quando nós saímos, aí foi o Ciro Santos, foi a Escolástica, foi o dono do local lá, o Mário. Disse, rapaz... Que merda é essa? Não, foi o contrário. Rapaz, vocês são bons, não fica assim não. Aí falaram do Tiririca, falaram de Tom Cavalcante. Quando eles começaram aqui foi, e vocês foram melhores do que eles ainda. Agora é o seguinte, esse público não é o público de vocês. Vocês estão contratados para vir domingo aqui. Pode. É isso que é legal, né? Que É. lá, né, cara? É porque os caras sacam, né? Os caras sacam qual é teu público, Aqui entendeu? não, o cara quer que tu te lasque. Já teve colega que o cara quer que se lasque o outro. Aí o Mário falou, olha, vocês venham domingo aqui, 10 da manhã. Aí nós fomos, domingo, 10 da manhã. Que aí vai estar cheio de criança. Aí tinha 1000 crianças. Aí, mano, aí vocês vão fazer 40 minutos. Aí, mas de 40 minutos fizemos 1h30. Para criança, né? Aí de lá a gente foi indo. Olha, era para ficar uma semana, ficamos 6 meses. Cara, Wellington, é assim que acontece. Isso a gente falou agora aqui. Como é que vocês encararam, por exemplo, ou ver? Vamos falar o português, claro. É uma classe desunida, né, aqui em Manaus, a gente. Vamos ser sinceros. Porque, assim, quando me convidaram para ir trabalhar em Fortaleza, vieram aqui um casal e tal. Márcio, a gente quer te levar para lá, me ofereceram um monte de coisa. Um apartamento para morar, um contrato de 2 anos, sei lá. E eles me contaram, e na época eu conheci, foi quando eu conheci ai, meu Deus do céu. Adamastor Pitaco. E o Adamastor começou a conversar comigo, ele contando a história. Ele, pô, Márcio, aqui é o seguinte, primeira coisa, a gente define o preço. É igual para todo mundo. Eram ele, o Espanta, a Rocicleia, o Ciro, a Escolástica, eles tinham o mesmo preço. Que assim, o cara liga, Cocada, quanto é o teu? 500. Peraí, eu vou ligar pro Márcio. Quanto é o teu, Márcio? Rapaz, é 100. Aí o cara chama o Márcio. Eles não, eles sempre... Troquei muita ideia com eles sobre isso. E eu tentei, sabia? No começo da minha carreira, o meu primeiro show, eu escrevi para 4 humoristas. Para saber Era o preço. tipo um sitcom. Não, eu escrevi e eu saí convidando. Ah, sim. Eu convidei o primeiro, ele falou assim, quem vai fazer? Eu disse, não, eu vou chamar mais outro. Quem é outro? Aí o cara disse, não, fulano, não gosto dele. Aí o outro, não gosto dele porque ele trabalhou com um político tal e o político tal não é com a minha cara. Então, assim, eu acho que, eu vou tentar resumir de uma outra forma. Eu acho que nós estamos ainda muito verde nisso aí. Nós estamos engatinhando. Nós temos uma associação circense, mais uma associação de humoristas, até porque nós somos poucos, né? Se você for prestar atenção mesmo de caras que vivem do humor, que ganham dinheiro só com isso. Não é tipo assim, eu sou humorista no final de semana. Não, caras que vivem só disso. Podemos citar você, eu, o Queca DiCaprio, o Nivaldo Mota. Goiabada. É verdade. O Goiabada já é humor. Já é humor, né? Mas, digamos assim, é mais um humor infantil de palhaço. E tem essa nova galera aí de stand-up e tudo, mas eu digo assim, é um outro nicho, né? Que não é o meu público, por exemplo. Eu não faço stand-up. Com a Pink, eu faço mais... na verdade, eu me especializei... Lá vai eu falar de mim. Mas eu me especializei... Eu sou um animador de festa de adulto. É isso. Eu não sou o cara que vai lá, conta piada, é o stand-up, até porque eu não tenho um talento para isso. O meu talento é exatamente o improviso. Eu gosto de chegar nas mesas... a bicha chega nas mesas e brinca e tudo. A bicha não, a Pink, porque se eu falar a bicha aí... Pode haver... Ei, bora falar de imitação, cara. Eu adorava imitar o Negão, o amazonino, que o povo pedia, todos os shows o povo pedia muito. É verdade, maninho. Aí tu faz o Josué. Eu também faço o Josué, querido. Oi, no coração, na música e na voz. Agora o pessoal diz, quem é Josué? Pra você que não sabe, Josué Filho é um dos... né? Ele não foi. Ele é um dos maiores radialistas que esse Brasil, que Manaus teve, inclusive também, pra mim... Ele bate e assopra, tu percebeu? Ele bate e assopra, sequelado do humor esse. Pra mim, teve também, rapaz, inclusive a gente falou dele nos bastidores, falamos do querido Joaquim Marinho, mas é um dos melhores radialistas
que Manaus já teve, o cara amava Manaus e tudo, eu sou Era o apaixonado por esse português cara. mais manauara que eu já conheci. Exatamente, foi isso que eu coloquei no meu Instagram, o português mais manauara. Como é que ele fala? Instagram. Instagram. Cocada, tu imitava quem? O Roberto. Sou o Roberto Carlos. Que prazer rever vocês. Só. Não sei imitar mais ninguém. Cara, é muito legal a gente poder imitar, né, bicho? Poder ainda ter a liberdade de imitar. Tu imita, Isso né? é muito Ah, legal. eu sei Santo Aproveitar enquanto... imitar, Oi! Aproveitar enquanto ainda pode imitar, senão daqui a pouco também, Daqui a politicamente pouco correto. Não pode mais imitar o Richard. Só o Richard. Ei, vai ter então um encontro, 34 anos. Na verdade, Vai. já está acontecendo. Nós vamos fazer um... 34 anos de birutas. Nós vamos fazer um aniversário... Assim, como nós não conseguimos um teatro para fazer esse espetáculo, né? Porque a nossa ideia era fazer o espetáculo e depois um coquetelzinho para comemorar esses 34 anos. Como nós não conseguimos pauta no teatro, nós vamos comemorar particular. Vai ser uma comemoração particular, porque a ideia é que ano que vem a gente faça os 35 anos dos Birutas com o lançamento do livro, né? Do livro dos Birutas, que nós estamos já há 5 anos tentando fazer esse livro e ainda não conseguimos. Mas a ideia é exatamente isso. Por quê? Você diz, por quê? Pergunta, por que livro dos Birutas? Exatamente por isso. Nós temos o Titio Barbosa, que o Maritônio citou várias vezes aqui, Titio Barbosa, e nós temos também nós tivemos em Manaus, inclusive no livro do Guinness, o maior ventríloco do mundo, vivo, que foi o Oscarino Peteleco, que nos deixou recentemente. O Oscarino, ele conseguiu um documentário muito bom, que de vez em quando passa no Amazon Site da vida, muito bom, que fala da vida dele. Fora isso, quando a pessoa procura na biblioteca ou procura no Google humoristas de Manaus, ou esses vultos, quem aparece? Né? Quem? Aparece Márcio Braga, aparece os caras do stand-up, mas quem foi os caras que prepararam o terreno pra gente que está hoje aqui? Exatamente esses caras que estão esquecidos, que não tem... Exatamente, se eles tivessem, por exemplo, é exatamente isso que eu bato na tecla. Você não pode deixar a nossa história morrer. É preciso dar valor a Titio Barbosa, né? O Oscarino e Peteleco, porque se a gente não valorizar esses caras que prepararam o nosso terreno, a gente também não vai valorizar a gente que está agora, que a gente vai passar, a gente está aqui hoje e é legal e a gente vai disso, morrer, cara. E é legal de falar disso, porque não é saudosismo. Nós temos que deixar mesmo. nós temos que deixar registro da nossa história, por exemplo. Tudo daqui a um tempo tu tem que preparar a tua biografia, Esse entendeu? encontro aqui da gente é um momento histórico. É um Eu registro. sempre vejo isso. Eu vejo isso como um momento histórico. Vai ficar registrado, Porque nós estamos falando para a nova geração que vem aí, que nós talvez tivemos mais liberdade do que os que estão vindo. Isso é pra verdade. brincar. Isso é verdade. E não sei, a gente não sabe o que vai vir. Mas a gente quer registrar como era o humor Exatamente, hoje e porque, ontem, né? então, o livro, ele é uma coisa pautada, porque aí, tipo, o garotinho lá da Zona Leste, ele vai pesquisar, pô, quem foram os Birutas? Quem foi Márcio A Braga? galera já vai escrever agora. Já vai escrever agora. Quem era? Aí vai aparecer a gente. Então. Em algum momento, você, em 2023... Não, 2023 ano que vem. Não, tu imagina... 2023... Afe Maria. Você que tá vendo a gente no holograma... Como é o nome daquele negócio? Então, Holograma. holograma. Não, Qual é a acho tua que ideia mais leseira, assim, que já passou na tua cabeça? De futuro? Pois é, pra mim, o futuro é exatamente aquilo. São carros... Eu vejo carros voando, eu vejo desmatamento total, a Amazônia acabou, entendeu? Por isso que nós temos que É a cuidar. mais leseira. Eu acho assim, a minha visão é essa. As pessoas vão fazer amor com holograma. Já vai ter não vai ter mais a boneca inflável, vai ter a boneca 3D. Pá! Ela aparece em cima de ti, assim. Aí tu escolhe quem. Aí tu muda o olho, tu muda a boca, tu muda... E eu ainda Não vou... fala isso não, isso é coisa do cão. eu ainda vou mais longe ainda. Eu vejo que talvez a gente não chegue em 2050 aí. 3023. 3023. Talvez a gente não chegue. Talvez a gente não chegue. Um dia a gente se encontra. Ei, Cocada, tu é evangélico, né? Por isso que tu tá falando toda hora de ser coisa do cão. Sou. Tu é casado, Cocada? Não. Tu é casado, Wellington? Rapaz,
fui casado, hoje em dia eu namoro há 9 anos, quer dizer, casado em termos, né? Porque o Já que o amor... Apolo não tá aqui, ele foi legal com vocês? Rapaz, assim, o Apolo é um dos caras mais, assim, um dos caras mais generosos Ele é que um dos eu... melhores, Eu vou contar uma história aqui do Apolo, que não era pra mim contar, mas eu acho que é interessante, porque eu acho que o Quem manda reconhecimento... ele não vir, agora conta. Ele é generoso. Ele é um cara muito generoso, assim. Eu acho que teve um o problema. maior reconhecimento da pessoa é quando você reconhece aquilo que a pessoa faz, e eu nunca esqueço. Eu tive um câncer. Quando você está Eu tive um sua câncer. maior necessidade. É, né? em 2015, eu tive um câncer no testículo, né? E eu fiquei mal, fiquei muito mal mesmo. Quase, eu digo assim, que eu tô aqui, eu tô vivendo. Ele é um milagre. E é um milagre, porque já não era para mim estar aqui. Eu tive um câncer em 2015, aí eu fui para o Rio, 2016, me tratei no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e aí, aquela fase, eu não sabia o que era químio, perdi meu cabelo, fiquei com, acho que eu pesava 80 quilos, fiquei com 50 quilos irreconhecível. Ficou. Né? E aí foi uma dificuldade, tudo, e eu achava que eu ia morrer. Tanto que lá no quarto que eu estava, todo dia morria um. Eram 3 camas e mais 3 camas aqui. Aí, um dia, quando eu acordei, morreu um. Acordei no outro dia, morreu o que estava do lado. Quando eu dormi no outro dia, morreu o que estava da minha frente. Eu falei, bom, só falta mais 2, vai chegar a minha hora. Mas não chegou. Graças a Deus que não. Aí eu vim e fui. E nessa época, o Apolo, eu nem sabia, mas o Apolo estava por trás, me ajudando, sabe? Pagando alguns exames para mim lá no Rio. Que ano você estava no Bireutas? Não, 2016. Ele estava no Rio. Tá. Foi recente, então? Foi recente, foi agora, recente. Só tava E eu aí? e o Apolo aqui em Manaus. Então o Apolo estava me ajudando assim nos bastidores e eu não sabia, né? Porque eu já estava na fase da químio, não sabia o que era químio, tomei químio. Aí eu já estava doido, já fiquei naquela história, vou morrer, eu já tinha até aceitado, toda vez tem essa história, né? Todo dia entrava um evangélico para converter as pessoas e tudo. E aí, um dia chegava lá na minha cama, você aceita Jesus? Aí eu, aceito sim. E eu fechava o olho, aceito Jesus. No outro dia chegou outro. E aí, estamos aqui, você aceita Jesus? Eu aceito sim. Na 5ª vez eu já dizia não, eu já aceitei já 15 vezes, não aguento mais. Tanto eu já tinha, para mim eu já estava no céu. Aliás, eu tô de saco cheio. Já tô de... Quando chegar, a partir da 5ª vez, quando chegava evangélico, eu que já estava convencendo o cara, já dava palestra, já dava testemunho, e o cara, não, tu já tá no céu, já. Não, tu já tá no céu. Aí chegava outro cara, não vai pra aquele não, que aquele já tá... Já decorou tudo. Aquele ali já não adianta mais, não. Sim, cara. E aí, vim pra Manaus, e aí continuei meu tratamento no INCA, eu acho que o SECOM. O SECOM se tornou a minha segunda casa, porque eu só vivia no SECOM, era quimioterapia. Mas tem que dar abrir um parênteses aí, porque quando ele chegou, né, nós fomos buscá-lo no aeroporto. Eles foram me buscar no aeroporto. Eu e o Apolo fomos buscá-lo. Acho que foi um dos momentos mais tristes, né? Rapaz, quando nós vimos... Eu de cadeira de roda. Quando nós vimos o anjinho de cadeira de roda, um chapéu, né? Eu nunca vou esquecer essa cena. Assim, sabe, eu digo... Paladino, o que é isso? Palito, o que é isso? E na mente deles, eles já achavam que eu ia morrer. Pra morrer. E agora, Apolo? Eu disse, não sei. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tanto é que o Apolo pegou ele no braço e colocou dentro do carro, porque ele quase não dava. E ali passou um fio na tua cabeça, né? Não, já tava passando desde lá. Tá, tipo assim, amigos, eu era como eu tô te falando, eu já tinha me despedido. Pra mim, eu já tava com Deus, já tava... Por isso que quando eu tava sentado ali, eu tava te falando que de 10 anos pra cá, de 5 anos, a minha visão de mundo, de pessoa, mudou. Justamente porque eu agradeço a Deus, porque eu tive esse câncer, porque mudou muito na minha vida a minha percepção de vida. Às vezes tem que vir acontecer uma coisa muito ruim na tua vida para te melhorar como pessoa. E eu só agradeço, eu não tenho nenhum momento... Aí teve uma... Por exemplo, uma coisa que tu acha que mudou, que tu precisou mudar. Eu acho que eu não é que eu tenha me aproximado mais de Deus, é que Deus sempre esteve comigo. Na época que eu frequentei, por exemplo, a presbiteriana, que era uma igreja, eu tinha uma visão do que era... a minha relação com Deus era uma. Mas a partir do momento que eu tive esse câncer, a minha visão com Deus
melhorou 100%, porque eu passei a chorar, sabe? Às vezes eu ficava chorando, eu dizendo, olha, pode me receber que eu já estou preparado, porque na minha cabeça eu já estava morto. Na minha cabeça eu era como é que eu diria? Eu só estava ali, o espírito já tinha ido embora. O corpo já... Eu só estava ali como se fosse um morto já, entendeu? Então, eu já me sentia com Deus. Então, a minha relação com ele foi muito bacana. E aí, que eu percebi aos poucos, e eu fui vendo alguns vídeos também do Caio Fábio, que é um cara que eu sigo muito, sabe? O pastor Caio Fábio. E é daqui de Manaus. É daqui de Manaus. É um cara que, sabe... E eu me peguei com Deus, porque eu vi que eu precisava me aproximar de Deus, porque essa coisa de você tá muito presente na igreja, inclusive, não era a solução para mim. A solução era o meu Deus, ele estava comigo, né? Ele estava comigo e sempre esteve comigo. Então, tu não era, valorizar esse... Faltava esse tu meu... distante, né? Essa minha convivência com Deus melhorou, porque eu tinha a culpa. Porque a igreja trabalha muito com a culpa da pessoa. Olha, se tu não frequenta a igreja, tu vai para o inferno. Então, tinha muito isso, porque eu tinha me afastado da presbiteriana e eu andei com essa culpa há muitos anos, né? Pô, e agora? Eu vou pro inferno, eu vou pro inferno. E vocês nessa situação, cara? Cochicharam ali, pô, o homem vai morrer. Pois é, a gente ficou chocado, até porque eu tive um irmão que morreu com câncer. E ele ficou no mesmo estado que ele, assim, mas 2 meses depois ele faleceu, porque quando nós vimos ele, falou, não tem, só o milagre de Deus aí. Mas aí o que eu quero chegar é o seguinte, aí quando nós vimos ele, e agora o que a gente vai fazer? Aí eu liguei para o Manolo de Itacoatiara, né, o presidente do FECANI, eu disse, Manolo, olha, onde não está nessa situação, assim, e eu já tinha ligado para o SECOM. O SECOM, não, só daqui a 9 meses. E eu, não, daqui a 9 meses, não, ele já está para morrer. Já era. Não vai dar tempo. Eu liguei para o Manolo, olha, a gente está nessa situação, assim. Aí ele disse, Cocada, faz o seguinte, vai lá no SECOM e procura uma moça lá da assistente social, deu lá o nome dela, na mesma hora eu liguei para ela, aí ela disse, traz ele aqui, eu mando ele aqui amanhã, ou vem aqui amanhã, já no dia seguinte. E assim foi, para encurtar a história, ele foi logo recebido, e aí ele começou a fazer o tratamento, aqui já no SECOM de Manaus. Veio toda a documentação, né? Isso. E aí é que eu digo que entra exatamente a parte do Apolo, porque o SECOM pagou, porque os exames precisavam de urgência. E eu não tinha dinheiro, eu estava dependendo do XREG, que o pessoal da saúde, que depende muito do SUS, sabe o que é o XREG. Ele pagou muita coisa. O cara me ajudou pra caramba, sabe? Eu acho que se hoje eu tô vivo aqui, eu devo muito a ele, porque eu digo assim, ele trabalhou nos bastidores, eu acho que até ele nem gostaria que eu dissesse isso, mas ele foi fundamental. Eu reconheço, sabe? Eu reconheço. Hoje em dia, ele está ocupando um cargo muito importante e eu vejo assim, ninguém consegue, as coisas não vêm de graça para ti, entendeu? E, aliás, fica o registro aqui, eu já falei isso para ele, fazendo um trabalho muito legal. Sim, ele é um cara verdade. muito inteligente. Né? Eu respeito muito o Apolo, Ele é muito a gente inteligente. trocou uma ideia outro dia, é um cara muito sério. Eu acho que né? ele está muito no correto. Eu acho que sempre falam isso. Eu acho que ele está no lugar certo, porque ele sempre foi um cara de bastidor. É. Apesar de ele trabalhar com a gente, ele foi nosso escada, né? É. Por exemplo, nos Trapalhões existia o Dedé, que é o maior escada do Brasil. Dedé, um abraço se você estiver vendo esse podcast, Se um Deus abraço, um quiser. beijo. Beijo, meu querido. Amo você. Ele é um dos maiores escadas que existiu no Brasil. E o Apolo, ele é para mim é o segundo maior escada que existiu no Brasil, é o Marcos Apolo, porque era ele que centralizava as piadas para jogar pro Mário e para jogar para mim. É que ele decorou 74 sketches. Já na cabeça, o show completo. Ei, cara, e aí, bicho? E agora? Qual é o nosso papel? Para onde nós vamos? Como é que nós temos que fazer humor para essa galera Para agora? Fala aí agora, aonde pra gente caminha a encerrar. humanidade? Vamos lá, Maritônio. Ei, Maritônio, tu que é o mais... que tu já viu praticamente quantas décadas mudando Então, aí, esse cara pisou na lama de Noé, né? Na Arca de Noé. Então, por Ei, favor. Quantas décadas você viu de evolução? De onde viemos, para onde iremos? E para no onde humor? chegaremos? Olha, eu comecei com um sonho. Aí eu vi que o sonho nem sempre é como a gente imagina que é. Hoje eu não tenho mais esse sonho. Eu faço por fazer. Eu faço por amor, porque eu amo. Acabou o show, acabou.
Não tenho mais aquela... Não, eu vou Filosofia, ideia. imaginar, muita viagem. alguém vai me ver e eu vou para televisão. Não. Eu acabei meu show ali e acabou. Vai acontecer nada? Não vai acontecer nada. Só vai acontecer... Cara, eu também penso assim, sabia? Eu tive a Então, oportunidade acabou isso de mim. Mas eu continuo amando o que eu faço, entendeu? É. Faço por amor. Eu fiz aquele dia, realizei meu sonho. Meu sonho é aquele agora. Fazer o show, acabou, pronto. Entendeu? Legal, né, cara? É. E tu, Anjinho? Que, aliás, por que te chamam de Anjinho? Que de Anjinho tu não tem nada. Pois é, isso aí surgiu exatamente porque se colocasse diabinho ia ficar meio estranho. Então colocaram um anjinho, mas na verdade é o contrário. Mas eu acho assim, eu tô Quem muito te feliz. deu esse apelido? Foi nós que criamos, né, Mário? A Ah, gente foi no cri- Ibiruta? nós criamos. O Anjinho tu já tinha, né? Não, Tu já veio primeiro com o foi Anjinho. Agapito. Não, primeiro foi Agapito. Ah, mas quando tu chegou já Até chegar o Anjinho, que a gente fez uma pesquisa aí em tudo. Agora o Isso, palito... tem É uma, pesquisa. uma pesquisa de mercado. Mas assim. Agora o palito não. O palito foi Palito assim, não O tem palito, o cara olha pra ele, olhava pra ele. porque o apelido dele era, quando ele começou comigo, era Paladino. Só que as crianças, no meu caso, não chamavam Paladino, chamavam Paladinho, Paladim. Você só escolhia o nome. Só nome escroto. Aí né, eu como digo, diz. não, vamos botar para Palito, Paladino, porque Palito vai ser mais fácil. Aí pegou, Palito pegou. E o nome do cara é Marcos Apolo. Eu acho assim, Sim, Márcio, pra onde? caminhando, e para onde estamos caminhando é exatamente para isso. Eu tô muito feliz hoje porque eu participo, eu acho para mim, de um dos melhores podcasts que existe em Manaus, que é exatamente o Lezeira Café. Não é porque eu tenho pesquisado muito. Agora eu coloquei net em casa, eu tô que nem pinto no lixo. Agora eu tô alegre, tô animado, tô vendo tudo, né? Eu tô utilizando o YouTube, eu tô vendo tudo que é podcast. Eu já vi tudo que foi podcast. Ele é meio fresco, né, É. Goiabada? Ô, Goiabada, tô chamando cocada de Goiabada. Eu acho que O cara de goiabada. rapaz. E assim, tem uns Goiabada é podcasts. meu amigo. o cara Tem- fala tem- em Instagram, podcast. Podcast. Ele é meio fresco, não é não? Mas tem, vocês assim- vão gostar se eu tô falando. E aí? Mas assim, tem uns podcasts em Manaus, mas assim, nesse nível que vocês estão vendo, inclusive eu gostei, né? Tem uma tira o olho. maquetezinha. Eu tenho Tira o uma. olho. O nome do rapaz é Marcos Melo, que é o rapaz que faz esses maquetes de Manaus. Eu tenho um do Teatro Amazonas e tenho do Relógio Municipal. Eu amo tudo isso, muito legal. Sim. Então, para onde estamos caminhando? Exatamente para isso, para o podcast, para um humor que você pode conversar, porque assim, eu acho que Entretenimento no aquele celular. eu acho que o Informação, humor, conteúdo. eu acho que aquele humor ele tava com dias contados, aquele humor de esquete, trapalhões, Zorra Total, ele tava a fórmula estava meio desgastada. Eu acho que o humor, ele caminha exatamente para isso, para um bate-papo. Você une bate-papo, informação e entretenimento ao mesmo tempo, que não cansa. É uma fórmula que não vai cansar tão cedo, entendeu? Isso aí vai durar, acho que mais uns 10, 20 anos. E você, Márcio Braga, está no caminho certo. Arrombado. Uau! Agora, Cara, deixa eu falar uma parada pra vocês, bicho. Ah. Eu nunca me iludi com essa história do melhor. Eu nunca me iludi com essa história de que eu não posso falar do outro. Outro dia o Goiabada veio aqui, a gente bateu um papo sobre isso. E, assim, né? Eu acho que o que é legal dessa vida é a gente poder olhar e falar assim, eu indiquei ele me indicou, a gente se ajudou. E parar com essa bobagem de que nós somos concorrentes. Eu acho que essa mensagem que eu queria passar para essa galera, eu já convidei, nós temos uma lista de humoristas que vão vir aqui. Vai chamar esses novos stand-up? Os caras novos? Vou chamar, já tem uma legal, agenda aí bacana. legal. Ó, eu já chamei, lá quando eu estava na TV, diversos. Teve um que chegou lá na TV e falou com o maior alto e bom tom, que ele era o melhor humorista, o maior humorista do Amazonas em redes sociais. Eu achei até, pô, ele é novinho ainda, vai entender com o tempo que isso é uma bobagem. Isso na verdade o problema do ser humano é o ego, né? Esse mas que assim, o legal desse encontro da gente é para dizer para essa nova geração que o humor, ele é essencial na vida das pessoas. É verdade. Que nós, como humoristas, precisamos sorrir, né, cara? Sim. Agora, imagina quem nos assiste. E nós não podemos deixar pela vaidade. O humorista que tem vaidade, tá, ó. Não é não? Tá lascado. E tem uma coisa, quando tu falou essa coisa de você, um indicar o outro, um ajudar o outro, eu tenho uma filosofia. Quando você alimenta a vida te alimenta. Te retorna, né? Muita coisa. Tranquilo. E foi assim, sempre foi assim comigo. Sempre eu foi tenho uma sensação de quando eu faço a minha parte com alguém, lá na frente eu retorno, assim, eu tenho cada coisa, assim, de lisura mesmo. E é assim, Meu irmão, eu tô liso. Aí a minha mulher, ei, caiu um negócio na tua conta aí. Aí eu, como? Aí ela, pô, amor, tu é um cagado meio de...
Não é não, é que Deus nunca abandona a gente. É verdade. É aquela paródia, parábola do bom samaritano, que é exatamente isso. É você fazer o bem sem olhar quem. Às vezes você faz o bem para aquela pessoa, é o que eu estava falando com o Mário outro dia. Às vezes você faz o bem para aquela pessoa e você, às vezes, espera que o bem venha dela, que ela reconheça e às vezes não vem. E aí você se decepciona com aquela pessoa. Mas às vezes o bem pode não vir dela, mas às vezes Deus trabalha de uma forma que o bem vem te compensando de outra forma. O melhor é não por esperar. Outras pessoas. Melhor espere. Para não te decepcionar. Exatamente isso. Eu já fiz minha parte com algumas pessoas que me deram não. E depois elas souberam que eu estava contribuindo com elas. Mas e não outro tiveram, vem ficaram e tão dá. erradas que tiveram, não tiveram coragem de, pelo menos, pedir desculpa. Mas eu não ligo para isso. Não? O negócio é você plantar o bem, né? A gente tem que tocar a vida e fazer o povo rir, mano. O povo Isso, quer rir, tá mano. todo mundo aí sequelado, triste, para baixo. E a gente quer agradecer. Eu quero agradecer. O que o Richard levantou ali? Quer peidar, Richard? Não, precisa que ele soltar uma bomba aqui. Eu pensei que ele ia queimar um bodó aqui. Não, essa coisa é feia. Quer falar mais alguma coisa, Cocada? Calma, cocada. Eu queria fazer uma homenagem ao Elvis, ao seu irmão. Irmão. Ele fez aquela música, né? Ele escreveu aquela música pra gente. Ele fez uma música pra vocês, né? Foi. E ainda eu tenho ela gravada na cabeça. Como é que era? Eu queria encerrar com ela. Cante. Olá, nós somos birutas. Birutas queremos ser, trazendo muita alegria pro papai, pra mamãe e pra você. Olá, eu sou Cocada, um docinho bom de comer. E eu sou o Palito, Oi. o biruta que não para de crescer. Oi. Olá, eu sou o Anjinho. Ai! E lá do céu eu cheguei. Oi! Só para mostrar Mas olha- que eu sou o mais macho de nós três. Cocada, Palito e Anjinho, estamos aqui para lhe dar muito carinho. Anjinho, Palito e Cocada, a alegria e diversão da garotada. Rapaz, e não é que o cara lembra? Incrível. Ei, DJ Richard, pra terminar. DJ Richard. Estamos chegando ao final. DJ, Que mais tem, que tem ele uma quer? música, tem uma música de terror aí, alguma coisa assim que tu possa bicho, conseguir? cara, Rapidinho, ele- um minuto, só pra Tem gente ver ali, se- tem. Tem? Uma música de terror, só pra gente fazer a última. Aí, terror, isso? Tu me senti agora numa boate. Sério. Mário, se prepara, porque... Romanel. A Pink fez uns 3 anos atrás um evento com a Romanel, foi muito bom, muito legal. Meu amigo Augusto, Grupo Isso. Share. Achou? Se até ele achar, Richard. já acabou o podcast. Não, né, Richard? Pô, infelizmente. Deixa eu fazer aqui. Achou não? Deixa eu fazer na boca mesmo. Era meia-noite. Sexta-feira 13, no Garapé do 40. Era uma noite de terror. O relógio badalava meia-noite. Plim-plom, plim-plom. O cachorro latia. Miau, miau. O gato miava. Quando, de repente, do fundo do cemitério, ouve-se uma voz tenebrosa dizendo... Olha, olé, gostoso, Olha, tu tá lascado, viu? A comunidade dos fofões. Tá lascado, é processo. Vamos processar o homem. Cara, que legal essa merenda. Obrigado. Eu tenho o maior orgulho de ter vocês como amigos. E meu sonho é eu vou mudar para uma casa, se Deus quiser, logo, daqui uns próximos anos. E eu vou reunir toda a galera pra gente ficar falando muita leseira, se divertir e rir da vida aqui. Se Deus quiser. A vida precisa de mais risadas e nós estamos aqui pra isso, né? Não? Exatamente. Eu quero deixar, inclusive, a última mensagem importante pra gente, que é o seguinte: viver é Cristo, morrer é lucro. Já dizia o apóstolo Paulo. Um beijo, meu querido, minhas queridas, muito obrigado. Parabéns ao meu querido Márcio Braga. Todos nós. Porque é um dos melhores podcasts de Manaus, não esqueça. Obrigado. Acompanha a gente. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Cara, muito Beijo. legal. Valeu, meu querido. Muito bacana.